Boa noite, meus irmãos, meus amigos que estão acompanhando aqui essa transmissão ao vivo a respeito da nossa reunião de oração que seria realizada no nosso templo nesta noite. Cabe um esclarecimento do porquê nós estamos fazendo a nossa reunião de oração por uma live via Facebook e não por meios presenciais no nosso templo, como é o nosso costume. Aqui em Mococa, o nosso prefeito, na tarde de ontem, fez um decreto de lei, solicitando e proibindo todos os eventos públicos, privados, inclusive religiosos, para evitarem aglomeração de pessoas, para não dar mobilidade ao vírus, o coronavírus, que nós estamos enfrentando uma pandemia mundial. Então, nós, como Igreja de Cristo, não podemos fugir à nossa responsabilidade como cidadãos e cumprirmos e obedecermos às leis do nosso país. Mas nada impede de nós nos reunirmos, embora fisicamente distantes, mas virtualmente próximos e usando os meios tecnológicos que Deus nos deu para que possamos, então, assim, estar na presença do Senhor nesse momento, adorando ao nosso Deus, buscando a presença dele em oração, como é o nosso dever como crentes no Senhor Jesus Cristo. E nesse momento eu quero ter uma palavra de oração. Nós vamos orar, depois vamos ler um texto das Sagradas Escrituras, vamos fazer uma meditação nesse texto, e aqueles irmãos que se sentirem à vontade podem deixar nos comentários os seus pedidos de oração, para que nós estejamos orando, e também os irmãos que porventura assistirem o vídeo após, porque ele será publicado na página da igreja, possam também estar orando por esses pedidos, né? Então, vamos curvar as nossas cabeças e vamos falar com o nosso Senhor nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na tua casa, na tua presença, nesta casa que agora está operando virtualmente, mas o teu Espírito nos une onde quer que estejamos reunidos. Estamos aqui na tua presença porque sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus nosso Criador, o Deus nosso Salvador, o nosso sustentador. E nós nos colocamos, Senhor, na tua presença para orarmos a Ti, buscarmos a Tua presença, porque é diante do Senhor que nós devemos estar em todos os momentos da nossa vida. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas, neste momento de meditação na Tua palavra, neste momento de achego à Tua presença, para que possamos, Senhor, ser edificados por Ti. Que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito venha nos edificar, nos fortalecer na fé, para enfrentarmos todas as batalhas, todas as dificuldades que estão previstas para que possamos enfrentar no poder do Teu santo, bendito e precioso nome. Fala agora, Senhor, conosco, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 46. E nós vamos fazer esta leitura, pois é o texto que nós vamos meditar nesta noite na palavra do nosso Senhor. Eu convido a todos vocês que estão assistindo agora a ouvir a leitura deste texto da palavra do nosso Deus. Salmo 46. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos,
Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Meus irmãos, esse texto da palavra do Senhor é um texto que ilustra bem aquilo que está sendo apregoado nos dias de hoje, principalmente no coração daqueles que creem no poder da palavra do nosso Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, do Salmo 46, é um texto que foi escrito pelos filhos de Corá para encorajar o povo de Israel a estar na presença de Deus em meio a todos os perigos, as forças da natureza, em meio às tribulações que sobreviriam sobre o povo de Israel. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o salmista exaltando ao Senhor, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o nosso socorro presente nas tribulações. E é interessante notar, meus irmãos, que aqui o salmista diz que nós não precisamos temer, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas desse mundo tumultuem furiosamente e cheguem ao ponto de causar destruição. Há poucos dias nós assistimos à fúria da natureza nas enchentes em Minas Gerais, no Espírito Santo, a destruição que ocorreu naqueles dias. Agora nós estamos enfrentando essa pandemia do coronavírus e muitas pessoas estão com medo, algumas entrando em desespero, acabando com os estoques de alguns produtos de higiene, como álcool gel, papel higiênico, alimentos em vários países do mundo e algumas cidades aqui do nosso país também. Mas a palavra do Senhor nos dá um conforto dizendo que nós não precisamos temer, mesmo que a terra toda esteja no caos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ainda que transtornos mil, a economia pare, viagens sejam proibidas, planos se desfaçam, tempestades ocorram, mortes ocorram, enfermidades atrozes, pestilências. Não precisamos temer. O máximo que pode acontecer conosco é este corpo mortal voltar ao pó de onde ele veio. Mas a nossa alma vai estar com o Senhor. Porque Deus é o nosso socorro e nossa fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Mas o salmista, ele continua dizendo que Deus está no meio do caos da cidade. Ele é o nosso socorro, ele é a nossa fortaleza, mas ele também é Deus que governa, mesmo quando as cidades dos homens estão vivendo o caos. Nós lemos aqui na palavra do Senhor que há um rio cujas as correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dessa cidade e jamais será abalada. O salmista aqui tem a visão da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém era constantemente sitiada, constantemente ameaçada.
E quando nós lemos os livros dos reis, crônicas, 1º e 2º Samuel, nós vemos a quantidade de ataques que a cidade de Jerusalém sofreu. Várias vezes ela foi subjugada, castigada, destruída. Mas mesmo assim, no meio do caos, Deus estava presente. E aquelas águas que causavam destruição, como nós vemos no versículo 3, agora são águas que alegram a cidade de Deus, porque Deus está no meio do caos e ele põe ordem no caos, demonstrando a sua providência, o seu cuidado, mesmo que as nações estejam bramando, mesmo que os reinos estejam abalados, e nós estamos assistindo isso nesse momento. Os chefes mais poderosos do mundo estão morrendo de medo de um inimigo invisível que só pode ser visto em microscópios eletrônicos com a imagem ampliada milhares de vezes, que é esse vírus Covid-19. Um inimigo invisível que está causando devastação. Basta olhar a Itália, a China, o Irã, que são os países que têm enfrentado o maior número de mortes. Outros países estão no verdadeiro caos, pessoas tentando sair de lá, como nas Filipinas. Mas Deus está presente no meio do caos, porque Deus não deixa a sua terra, a sua criação abandonada à própria sorte. Ele é o Deus que cuida, ele é o Deus que governa. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós estamos vivendo dias de incertezas. Outros irmãos nossos em outros países estão vivendo dias de caos. Mas Deus é o nosso refúgio. O Senhor está conosco. E é por essa razão que o salmista nos convida a contemplar a obra do Senhor. Porque muitas das assolações que Deus efetua sobre esta terra são para mostrar que nós, seres humanos, não somos nada. Somos totalmente dependentes do poder, da graça do nosso Deus. Porque sem o poder do nosso Senhor, nós estamos perdidos. Nós precisamos do cuidado do Senhor. Nós precisamos de olhar para Ele, porque Ele é quem põe termo à guerra, é Ele quem queima os carros no fogo, é Ele quem tem todo o poder, é Ele quem está sentado no alto e sublime trono. Os governantes desse mundo, em alguns países, parece que perderam o controle. Deus não perdeu o controle jamais. É por isso que no versículo 10, o salmista nos chama a nos aquietar na presença do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E no versículo 11 ele faz uma repetição daquilo que ele escreveu anteriormente no versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós não precisamos temer. Nós temos que nos precaver. Nós temos que nos resguardar. Nós temos que agir como cidadãos dos céus, confiantes no Senhor e aquietar o nosso coração na presença dele. Medos, incertezas, nós temos. Temos que nos preparar porque talvez possamos viver dias ainda piores. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Esta tem que ser a atitude do crente nesse momento. Nos aquietar. Descansar na presença do Senhor e esperar nele. Porque do Senhor vem toda a solução para tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Seja qual for o problema, seja qual for a dor, seja qual for a situação, Deus está no seu trono. O trono de Deus não está vazio. Ele governa com sabedoria, com prudência,
porque Ele é o soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe e nos ajude a confiarmos e aquietarmos o nosso coração na presença do nosso Deus. Amém. Meus irmãos, neste momento eu quero pedir a cada um de vocês que está assistindo esta live para estar em um momento de oração conosco. E nesse instante vamos orar, especialmente por essa situação que está acometendo o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, o mundo todo. E vamos orar para que Deus esteja dando sabedoria ao nosso prefeito, ao nosso secretário de saúde, ao nosso governador, o secretário estadual da saúde, ao nosso presidente, aos nossos ministros, independente da cor partidária ou da bandeira partidária. Agora não é hora de politizar as coisas. Agora é hora de clamarmos ao Senhor para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, para que eles possam agir com prudência e com cautela, com a sabedoria que venha do alto, para que não aconteça aqui no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, aquilo que tem acontecido em países como a Itália, onde eles estão tendo até mesmo que escolher que tipo de pessoas vão morrer. Isso é muito triste. Nós precisamos clamar a Deus. É dever expresso na palavra do Senhor que o povo de Deus, que a Igreja de Cristo, clame a Deus pelas suas autoridades. Vamos orar pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. Também vamos orar por aqueles que estão enfermos. Foi noticiado que aqui em Mococa há 3 casos suspeitos. Então, pode ser que talvez esse vírus já esteja circulando por aqui. Vamos orar para que Deus esteja cuidando dessas pessoas que estão aguardando o resultado dos exames. Vamos também orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, alguns irmãos que estão internados, para que Deus esteja tomando conta das suas vidas e assim possamos também estar ali nos solidarizando com eles em oração. Vamos orar também pela vida da nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelo trabalho dos nossos irmãos. Nós temos irmãos que trabalham na área da saúde, que estão expostos. Outros irmãos estão trabalhando em empresas que têm muitas pessoas e também estão preocupados. Há outros irmãos que talvez no seu trabalho, por determinação da justiça, tenham que parar ou estão vendo as suas rendas caírem. Vamos clamar a Deus para que Deus dê a sabedoria, a serenidade a cada um para saber como agir. E também, especialmente, vamos gastar um tempo para clamarmos a Deus para que esta situação mundial que estamos enfrentando possa servir de lição para que muitas pessoas possam se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo que sem a graça de Cristo, sem as misericórdias do Senhor que se renovam sobre nós, nós não somos absolutamente nada. Se algum irmão quiser fazer algum pedido, pode colocar aqui nos comentários, que enquanto isso nós vamos ver se tem algum aqui antes de nós estarmos orando.
Meus irmãos, então vamos nos colocar na presença do nosso Deus e vamos orar ao nosso Senhor nesse instante. Vamos estar clamando ao nosso Deus. Aí onde você estiver, curve a sua cabeça, esteja em oração e vamos juntos clamar ao nosso Deus. Senhor Deus, eterno Pai, graças nós te damos porque podemos estar na tua presença. Graças nós te damos porque o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Rei eterno que governa, que sustenta este mundo com a força das tuas mãos. O Senhor é o Criador e sustentador de tudo que há nesta terra. E nós te damos graças, Senhor, porque mesmo o Senhor tão poderoso, tão grandioso, tão exaltado, o Senhor se importa profundamente com os teus servos. Por isso nós estamos aqui na tua presença, clamando ao Senhor. Estamos aqui na tua presença, buscando a tua face neste momento de crise, neste momento de medo de muitos, neste momento de incertezas quanto às situações econômicas, neste momento de dúvidas quanto a que tipo de enfermidade é esta que o mundo está lidando. Mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo os teus propósitos. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor ensine ao teu povo, ensine a este mundo quais as lições desta pandemia, quais as lições destes eventos estarrecedores que estão acontecendo ao redor deste mundo. Senhor, ensina-nos a aquietar o nosso coração na tua palavra, como lemos mais cedo. Que possamos, como o salmista, nos aquietar e saber que o Senhor é Deus, e saber que o Senhor é o Todo-Poderoso, e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Senhor, nós queremos clamar a Ti, Senhor, pelos nossos governantes. Abençoa, Senhor, os nossos prefeitos, os secretários municipais, especialmente, ó Pai, o prefeito aqui da cidade de Mococa. O Senhor sabe das situações tão difíceis que o nosso município tem vivido nestes últimos anos. O Senhor sabe de tudo que tem acontecido nesta cidade. A epidemia da dengue, agora esta preocupação com o coronavírus. Ó Senhor, tem misericórdia dessa cidade, tem misericórdia deste povo. Ó Senhor, derrama a tua graça, o teu poder sobre este local. Senhor, dá sabedoria a estes governantes para que eles possam saber o que fazer nesta cidade. E que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado para a tua honra e para a tua glória. Ó Senhor, nós colocamos diante de ti também a vida dos nossos irmãos que estão enfermos. O Senhor conhece, o Senhor sabe o que eles têm passado, sabe das suas dores, sabe das suas lutas. E lembramos-nos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado deles e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja sustentando-os pelo teu poder, sustentando-os pela tua graça, fortalecendo o seu corpo, tratando das suas enfermidades. Ó Senhor, nós pedimos, ó Pai, pela tua igreja, não somente a nossa igreja local, mas a igreja da face da terra, que como igreja possamos estar firmados no Senhor, no seu poder, possamos estar firmados na tua graça e sermos canal de luz, canal de bênção, canal de cura neste mundo, porque a tua palavra cura da pior enfermidade que existe, que é a enfermidade do pecado. Ó Senhor, nós nos colocamos diante de ti, clamamos a Deus, ó Pai, pela vida do nosso governador, pela vida dos governadores do país, que o Senhor esteja fazendo-os tomar as decisões corretas. A vida do nosso presidente, Senhor. Que o Senhor esteja trabalhando na vida daquele homem. Que ele possa, juntamente com a sua equipe de ministros, tomar as decisões acertadas, decisões que venham do Senhor, decisões que venham fazer o bem para o povo brasileiro.
Ó Pai querido, derrama tuas bênçãos sobre a tua igreja no nosso país. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre o teu povo que se chama pelo teu nome e que está reunido aqui. Que este momento possa ser um momento de quebrantamento espiritual, um momento de transformação, um momento de avivamento da obra da tua igreja no nosso país, especialmente, ó Pai, na vida da tua igreja que se reúne aqui em Mococa. Senhor, que possamos, ó Deus, viver para a tua glória. Que estas enfermidades, estas crises, essa pandemia possa servir como um exemplo do teu poder para que as pessoas possam se humilhar diante de ti, te buscar, se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar a ti. Porque sabemos, ó Pai, que diante de graves crises, o teu poder se revela ao seu povo. E muitas vezes na história, grandes avivamentos começaram através das grandes crises. Aviva, Senhor, o coração do teu povo. Aviva a tua igreja nesta nação. Aviva, Senhor, o teu povo de tal maneira que possamos, Senhor, estar o tempo todo firmados na tua palavra, sabendo que o Senhor é Deus, soberano, exaltado, o nosso Salvador. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos em Ti, a confiarmos no Teu poder, para que possamos estar na Tua presença, sempre desfrutando da Tua graça, do Teu cuidado, do Teu favor sobre as nossas vidas. Dá-nos, ó Pai, sabedoria para enfrentarmos estas situações difíceis. Dá-nos, Senhor, sabedoria para sabermos como nos portar. Não permita, ó Pai, que o desespero tome conta do seu povo. E assim, ó Deus, possamos estar firmados no teu amor. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, e eu quero lembrar que amanhã, às 19h30, no horário do culto lá na congregação Betel, nós também estaremos aqui meditando na palavra, orando ao Senhor, como parte dos trabalhos da nossa igreja. E que os irmãos estejam também participando através das lives no Facebook e assim possamos estar na presença do Senhor, ainda que virtualmente. Então amanhã eu convido todos vocês, avisem os demais irmãos, para estarmos juntos nesse momento de oração. Amanhã às 19h30. E no domingo, às 19h, nós estaremos transmitindo ao vivo também pelo Facebook o nosso culto. Nós vamos estar em apenas alguns irmãos lá na igreja para cuidar do som, das gravações, mas o culto será feito e os irmãos poderão estar participando online nesse período de resguardo, de cuidados. Nós não somos super-heróis da fé, não somos super crentes, nós temos que nos precaver. E eu tenho certeza, e todos nós podemos ter essa certeza, que logo, logo esta situação vai estar sob controle, porque nós cremos num Deus que é todo-poderoso e que tem poder para mudar todas as coisas. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos dê uma boa noite de descanso, de sono, um dia abençoado amanhã, e espero os irmãos amanhã às 19h30. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor. Amém.